Há mais de 3 milênios, um povo misterioso habitava a terra escaldante do deserto do Sinai e do sul de Canaã. Mas esse povo não formava uma tribo nômade qualquer. Na verdade, esse povo possuía uma habilidade muito incomum, naquele tempo, no manuseio de metais, que os tornaram conhecidos na história antiga. Porém, essa habilidade incrível para a metalurgia, mesmo numa época tão remota, não é a única coisa intrigante sobre esse povo. Existe uma hipótese, seguida por alguns estudiosos, de que esse povo nômade desconhecido da maioria das pessoas foram os primeiros adoradores de Yahu, ou seja, do Deus da aliança com Israel, e que os hebreus, posteriormente, apenas teriam copiado e adaptado a crença primitiva desse povo. De modo que, de acordo com esses estudiosos, o documento mais antigo do Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, seria originário justamente desse povo Ibal. E, se não bastasse tudo isto, algumas pessoas ainda pensam que esse povo era da linhagem de um dos descendentes de Caim, o que torna a história ainda mais estranha, pois resultaria na ideia de que os israelitas teriam adotado a religião dos descendentes do perverso filho de Adão e Eva, que deu fim em seu próprio irmão. Mas isso realmente faz algum sentido. Quem eram esses artesãos do deserto que conseguiram dominar a metalurgia, moldando metais antes de essa prática se tornar comum, mesmo vivendo como nômades e se destacando de outros povos de seu tempo? Qual a real influência desse povo na história israelita? Será que eles foram os adoradores originais do Deus de Israel? Será que eles realmente tiveram envolvidos no surgimento dos primeiros livros da Bíblia? O que de fato aconteceu com este povo? Se você nunca ouviu falar em nada disto, você precisa conhecer a história dos queneus. Os queneus eram uma tribo nômade ou seminômade que habitava a região do Sinai e do sul de Canaã. A etimologia do nome queneus remonta às raízes aramaicas e árabes de uma palavra que está associada ao metal e ao trabalho metalúrgico. Por isto, normalmente os queneus são identificados na história antiga como ferreiros ou como aqueles que trabalhavam com metais. Este significado do termo queneus encontra paralelos no Antigo Testamento, especificamente na figura de Tubal-Caim, filho de Lameque, da linhagem de Caim, descrito como mestre de toda obra de cobre e de ferro, em Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Isto, no entanto, não significa que os queneus fossem descendentes de Caim, mas que eles ficaram conhecidos por possuírem habilidades e um estilo de vida que foram desenvolvidos por alguns representantes da família de Caim. Aqui, então, já podemos corrigir um dos erros a respeito desse povo. Não há nenhuma ligação direta entre a família de Caim, através de Tubal-Caim, e os queneus, até porque eles viveram em épocas completamente diferentes, inclusive separados pelo grande dilúvio. Mas como os queneus viviam, a metalurgia exercida pelos queneus era uma habilidade muito apreciada na antiguidade. Porém, além da metalurgia, os queneus também se dedicavam ao pastoreio e viviam em tendas, evidenciando um estilo de vida nômade, adaptado às condições do deserto. Inclusive, as habilidades dos queneus, como ferreiros, estão alinhadas à presença de ricos depósitos de minério de cobre de alta qualidade encontrados na região em que esse povo habitava, como o Sinai e o Vado Arabá. Mas parece que os queneus não se organizavam num grupo uniforme. Ao invés disso, alguns estudiosos acreditam que, provavelmente, os queneus formavam diferentes clãs, que tiveram uma raiz ancestral comum e habitavam a mesma região. Além disso, evidências arqueológicas, como o mural encontrado no Egito, datado do século VIII, mostram a vida nômade dos queneus, destacando suas habilidades diversas, desde metalurgia até música e pastoreio, o que indica a prática da metalurgia durante suas migrações. As narrativas do Antigo Testamento oferecem detalhes adicionais sobre os queneus. O texto bíblico menciona a ligação entre os queneus e outros povos do Sinai, como os midianitas, e reforça o registro de que eles estiveram presentes em áreas ricas em minerais, como Negueb e a região de Arabá. Além de localizar geograficamente os queneus, essas passagens bíblicas também apontam para a provável diversidade que havia dentro desse grupo. O sogro de Moisés, por exemplo, é tanto queneu quanto midianita, evidenciando as integrações tribais dos povos nômades naquele tempo. Eles firmavam alianças entre si e residiam em várias comunidades. Porém, alguns estudiosos argumentam que a conexão entre queneus e midianitas se restringia apenas à localização e não exatamente à identidade tribal. Na primeira referência bíblica a este povo, a terra dos queneus foi prometida por Deus aos descendentes de Abrão, em Gênesis, capítulo 15, versículo 19. Mas isto significava que israelitas e queneus seriam completamente inimigos. Sobre isto, podemos dizer que a distinção entre queneus e midianitas é bem complexa, e de fato os midianitas se tornaram grandes opositores dos israelitas. Porém, na sequência da história bíblica, houve vários momentos de cooperação entre representantes dos queneus e os filhos de Israel. Como durante o Êxodo,
o próprio casamento de Moisés com Zípora, filha de Jetro, que era um homem queneu, e a subsequente oferta de Hobab, possivelmente cunhado de Moisés, para guiar os israelitas pelo deserto, indicam a integração e o impacto significativo dos queneus na trajetória dos israelitas naquele período. O sogro queneu de Moisés não apenas o acolheu em Midian após sua fuga do Egito, mas depois também ofereceu a ele conselhos valiosos para a liderança dos israelitas no deserto. Isso quer dizer que, sim, um homem queneu influenciou no modelo inicial de organização e liderança do povo de Israel, após a saída das terras egípcias. Depois, durante os períodos dos juízes e da monarquia em Israel, os queneus continuaram a manter uma presença significativa na região, especialmente com os descendentes dos parentes de Moisés, integrando-se às comunidades israelitas. A presença dos queneus entre os homens de Judá e sua menção nas genealogias bíblicas atestam sua influência duradoura e seu lugar na história de Israel. Ainda nesse contexto, a Bíblia fala de alguns queneus que descendiam do fundador do grupo dos Recabitas e que constituíram grupos de escribas em Jabes. Para quem não sabe, os Recabitas formavam um clã dentre os queneus, conhecido por seu estilo de vida único e seus votos de abstinência, e foram muito elogiados na Bíblia como exemplos de obediência e fidelidade. De modo que, através do profeta Jeremias, o Senhor prometeu abençoar os Recabitas, fazendo com que eles sempre tivessem descendentes para servir-lhe como recompensa por sua lealdade e obediência. Quando Saul fez guerra contra os amalequitas, os queneus foram poupados. O rei de Israel avisou para que os queneus saíssem do meio dos amalequitas, para não serem destruídos com eles. Mais tarde, Davi usou seus despojos para presentear as cidades dos queneus que estavam no território de Judá. E agora chegamos à questão mais polêmica envolvendo este povo. Será que os queneus realmente foram os primeiros adoradores de Jeová? Ao longo do tempo, muitos estudiosos debateram a influência dos queneus em seu convívio com os israelitas. Nesse seno, o que ficou conhecido como a hipótese Kita que aborda especialmente a origem do conhecimento de Moisés sobre Deus e a prática de habilidades artesanais específicas. Basicamente, a hipótese quenita se baseia na premissa de que a habilidade de Moisés e Arão na fusão e fundição de metais, como demonstrado na criação do bezerro de ouro e da serpente de bronze, durante a peregrinação israelita pelo Sinai, pode ter sido adquirida através da associação de Moisés com os queneus, visto que essa habilidade metalúrgica, essencial para a confecção desses objetos, era um traço característico desse povo. Então, supostamente, Moisés teria aprendido essa religião no clã do seu sogro, que inclusive era um sacerdote Midian, e utilizado para moldar uma nova crença entre os israelitas. Em outras palavras, essa hipótese basicamente sugere que, quando Moisés fugiu do Egito e se abrigou na casa de um sacerdote queneu de Midian, ele acabou sendo doutrinado na crença daquele povo, aprendeu sobre uma divindade chamada Yahvé, e mais tarde ele usou todo aquele sistema de crença, de forma adaptada, para formar uma nova religião entre os hebreus. No entanto, obviamente, isto é muito problemático, pois não há nenhuma evidência bíblica ou histórica que sirva para fundamentar as alegações dessa teoria de que os queneus foram os adoradores originais de Yahu. Ao contrário disso, o texto bíblico indica claramente que Yahu já era conhecido pelos patriarcas muito antes do encontro de Moisés com os queneus. Além do mais, o texto do livro de Êxodo, capítulo 18, não deixa qualquer dúvida de que o queneu Jetro foi levado à fé no Deus de Israel através do testemunho de Moisés e não o contrário. Isto sugere de forma muito clara que Jetro, como representante dos queneus, estava aprendendo sobre Yahu, o Deus de Israel, através de Moisés, e não ensinando a Moisés sobre ele. Por tudo isto, a hipótese quenita tem sido amplamente rejeitada pelos eruditos do Antigo Testamento. O que de fato há de confiável sobre os queneus se resume apenas ao fato de que eles eram tribos nômades que dominavam habilidades de metalurgia e que interagiram de forma significativa com os israelitas no contexto do Antigo Testamento. Além disso, através desse contato, alguns de entre esse povo, especialmente aqueles da linhagem da família do sogro de Moisés, receberam conhecimento a respeito do único e verdadeiro Deus e foram levados à fé genuína e à integração na comunidade da aliança. Agora, escreva nos comentários se você já conhece a história dos queneus na Bíblia e o que você pensa sobre essa hipótese quenita.